Parabéns. Atos capítulo 16, por favor. Vamos ler esta que é a palavra do Senhor. Livro de Lucas. Lucas escreve o Evangelho segundo Lucas e escreve a continuação, que é o livro de Atos, no capítulo 16. E vamos seguir a leitura a partir do verso 6, que nos é dito: e percorrendo, estamos com Paulo, Timóteo, Silas e Lucas, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, como era de costume de Paulo, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, que temia a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés ao tronco. Por volta da meia-noite, é bom a gente lembrar que esses homens estavam todos machucados. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, porque esse carcereiro morreria de qualquer maneira. Uma vez que alguém fugia da cadeia no turno de um carcereiro, esse carcereiro era punido com a morte. Ele pega a espada para se matar, porque ele supôs que os presos tivessem fugido, mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus.
Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Porém, Paulo lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirasse da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiam-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos o confortaram, então partiram. Esta é a palavra do Senhor. Guarde uma palavra em seu coração: a soberania de Deus sempre é melhor que nossa vontade. Guarde isso. A soberania de Deus sempre é melhor que nossa vontade. Nosso coração pode intencionar diversos planos, mas quando Deus fechar as portas, uma porta atrás da outra, mantenha o seu coração na quietude, no descanso de Deus, porque Ele produzirá algo muito melhor que eu e você conseguimos imaginar. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, ao longo de sua vida missionária, traçaram vários planos. Vamos evangelizar tal cidade? Vamos pegar um barco e ir para tal lugar? E o texto diz que o Espírito Santo fecha a porta. O texto diz que Jesus tranca as portas. Em um determinado momento eles recebem uma revelação, um homem macedônio. E o que significa esse homem macedônio? Significa a causa de eu e você estarmos aqui nessa noite. A Macedônia é a porta de entrada para a Europa. Esse homem macedônio aparece a Paulo em sonho e diz: vem para cá, ajude a gente. Os projetos de Paulo eram evangelizar o Oriente, mas os projetos misteriosos de Deus era conduzir Paulo para o Ocidente. Paulo pega o barco, chega na cidade de Filipos, uma cidade dominada pela idolatria. Primeiro nós temos a conversão de uma mulher chamada Lídia, uma mulher temente a Deus. Mas o temor a Deus não significava que ela temia Jesus Cristo. Era uma religiosidade cheia de piedade, mas aquela piedade que não a conduzia para a verdadeira salvação. Depois Paulo vê naquela cidade uma menina que adorava literalmente demônios, uma jovem com aflição infernal dentro do seu peito, era possuída por espíritos malignos, e era espírito de adivinhação. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com esses novos profetas dos tempos de hoje, que às vezes ligam para você, vão até a tua casa e dizem: olha, eu tenho uma revelação para você, sobre o teu futuro. Lembre-se que Deus proíbe nas Escrituras a adivinhação. O futuro das nossas vidas pertence a Deus e a mais ninguém. O futuro está oculto aos nossos olhos e a qualquer ser humano. Então, se Deus não falar com você de maneira clara, não tenha dúvidas, dificilmente Ele vai falar através de outra pessoa. E se for a respeito de seu futuro, tenha muito mais cuidado ainda, porque Deus proíbe a prática de adivinhação, e por trás da adivinhação, muitas vezes, reside espírito maligno. Paulo chega e liberta essa menina desse espírito maligno infernal. Era a idolatria dessa menina. Depois, Paulo vê nessa cidade a idolatria ao Estado, representada através do carcereiro na cidade de Filipos. Aquele homem, funcionário do Estado, adorava o imperador César como uma divindade. Todos os imperadores romanos possuíam o título de Augustus, eram divindades, várias estátuas levantadas em todas as principais cidades do Império Romano, e todos os bons cidadãos romanos deveriam se curvar, queimar incenso, fazer orações e prestar cultos a esses imperadores através das estátuas. Quando Paulo chega na cidade de Filipos, ele sabe por que Deus o encaminhou para lá. Porque a partir da cidade de Filipos, a primeira igreja nasce no Ocidente.
A partir da cidade de Filipos, a Europa toda é conquistada para o Evangelho. A partir da cidade de Filipos, as missões, séculos depois, vêm para o Brasil, vai para o México, vai para a Colômbia. A partir da cidade de Filipos, nós chegamos aqui como chegamos nessa noite, com essa liberdade de poder abrir as Escrituras e estudá-la, tendo os nossos olhos já com as escamas tendo sido retiradas e enxergando Jesus como Senhor e suficiente Salvador, aquele que nos libertou de diversos tipos de idolatria. A gente vê que Deus age como lhe apraz, Ele é soberano, e sempre descanse na soberania de Deus. Quando os seus projetos forem frustrados, descanse, porque os desígnios de Deus sempre serão melhores que os nossos. Quando determinadas portas insistirem em permanecer fechadas, mesmo com você se esforçando, mesmo com você tendo know-how para que aquelas portas estivessem abertas, e ainda assim, misteriosamente, aquelas portas continuarem fechadas, e a dificuldade continuar presente, ou Deus te direcionar para caminhos completamente desconhecidos, vá, porque é muito melhor você andar por caminhos desconhecidos com Deus presente, do que tentar arrombar portas que Ele, por sua graça e vontade, trancou. E Paulo teve sensibilidade, a ponto de dizer: o Espírito Santo nos barrou o caminho, o Espírito Santo nos trancou a direção, o próprio Jesus Cristo nos impediu. E quando ele chega nessa cidade para fazer a vontade de Deus, ele nos ensina a segunda lição: ainda que a gente viva debaixo do propósito de Deus, no lugar onde Deus nos queira, não pense que é fácil servir a Deus. É muito difícil servir a Deus, inclusive no lugar onde Deus nos colocou, mas a vitória é garantida. A primeira dificuldade de Paulo é encontrar um lugar para pregar o Evangelho. Será que haverá corações abertos? E na beira de um rio ele encontra uma mulher rica, vendedora de púrpura, de uma outra cidade, temente a Deus. Conhecia os princípios fundamentais do Deus do Antigo Testamento, mas não conhecia ainda Jesus Cristo como Deus encarnado. Na medida em que Paulo vai pregando que Jesus veio, nasceu de uma virgem, cresceu, morreu numa cruz, vitimado pelos nossos pecados, recebendo nossa maldição em si e sobre si, ressuscitou ao terceiro dia, Deus deu fé a essa mulher, abriu os olhos de seu coração, e agora a iniciativa a partir dela: fica na minha casa, eu quero ouvir mais, eu quero ouvir mais. Aquela mulher batizada crê. Vem a segunda dificuldade de Paulo, agora com a menina vítima desse espírito demoníaco, que, vítima do espírito demoníaco, era uma fonte de comércio para os seus senhores. Era uma adolescente, subjugada, oprimida. Paulo enfrenta isso olho a olho e liberta essa menina: em nome de Jesus eu te mando, saia. E os demônios libertam aquela menina de todo tipo de escravidão. Hoje poderíamos fazer a conexão com a ponte de escravidão sexual a que muitas crianças são submetidas, a escravidão moral, a escravidão sexual, não necessariamente da prostituição infantil, tantos outros problemas. Paulo chega, olha no olho do furacão e diz: eu vim aqui para libertar quem estava oprimido. E por conta dessa libertação, Paulo experimenta a sua terceira dificuldade. Ele é espancado, é obrigado a ir para a cadeia, e o texto diz que ele, mesmo sendo cidadão romano, possuindo direitos, ele tem seus pés acorrentados ao tronco, é humilhado, não recebe o mínimo de tratamento digno sequer, e ele faz o que um coração conectado com a soberania de Deus procura fazer em momentos dramáticos. Em momentos dramáticos de grande dor, ou a gente se angustia, põe o dedo em riste, condenando Deus por tudo. Foi o Senhor que abriu essa porta, o Senhor que me trouxe para cá, foi o Senhor que me quis aqui, eu queria ir para outro lugar, eu lutei para estar em outro lugar, mas o Senhor me quis aqui nesse lugar difícil. Agora olha só, o inferno que virou a minha vida, a dor, a dificuldade, a sangria. Paulo não faz isso, antes ele adora. Está difícil, estou gemendo, está sangrando, está doendo, mas foi o Senhor quem me trouxe para cá. Se as perseguições fazem parte da vida daqueles que desejam seguir a tua voz,
e serão moldados por ti, eu vou louvá-lo mesmo no meio da tribulação, vou adorá-lo mesmo no meio da dificuldade. E é isso que Paulo faz, começa a cantar, começa a orar. E o texto diz que os outros presos ouviam aquilo. Como é possível um homem nessa condição estar adorando a Deus? E é assim que acontece. Quando você tem convicção de que vive debaixo da soberania de Deus, você pode, pelo poder do Espírito Santo que em ti habita, transformar dores em vitória, transformar a noite escura da alma em situações de júbilo, transformar vale de lágrimas em momentos de festejar a conquista, porque você sabe que a bênção de Deus está contigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nos diz o salmista, eu não temerei, porque eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor me prepara uma mesa na presença dos adversários, unge minha cabeça com óleo e cuida da minha vida com tua bondade e misericórdia. Ainda que esteja doendo, ainda que a ferida esteja exposta, ainda que haja sangria, eu sei que o Senhor está comigo, e se o Senhor está comigo, o teu consolo vem presente no meio de tanta dificuldade. E Paulo canta, e ele adora. E talvez você pense, será que imaginaram que aquele homem é um louco? Alguns talvez, mas outros foram sensibilizados, especialmente porque Deus começou a agir. Porque quando você permanece agarrado à graça de Deus, em momentos de grande dificuldade no seu entendimento, por crer que Deus é soberano, Deus está trabalhando em você, e Deus está trabalhando a partir de você na vida de outros. Quando você permanece em momentos de dificuldade, agarrado à soberania de Deus, não tenha dúvidas, além de Deus trabalhar em você para te aperfeiçoar, a partir de você, Ele vai trabalhar em outros. O terremoto acontece, o guarda vai se matar. Paulo diz, calma, não fugimos. Aquele homem traz Paulo e Silas para fora, onde há luz, e diz, a primeira pergunta dele, o que eu posso fazer para ser salvo? Como é que eu posso ter essa convicção que você tem? Como é que eu posso ter o meu coração satisfeito e no lugar passando pelo que você passou? As minhas dificuldades são tão menores e eu sou assolado pelo desespero muito maior. Se eu te contar a minha vida, meus problemas são pequenos comparados com os seus, e eu por muito menos quero tirar a minha vida e desistir de mim, e você cortado, machucado, humilhado, abandonado, sangrando, está louvando, está adorando. O que aconteceu com o teu coração? Na hora das lutas, noite escura da alma, momentos sombrios, a hora tenebrosa da sua vida, quando Deus estiver te conduzindo pelo deserto, onde Ele está moldando o teu caráter, agarre-se à soberania de Deus. Deus tem propósitos pedagógicos. Além de trabalhar em sua vida, a partir de você, Ele vai trabalhar na vida de tantas outras pessoas. Eu tive um aconselhamento antes de começar esse momento, e a menina disse, pastor, eu me converti. Pastor, eu estou salva. Eu me converti. Eu disse a ela, persevera, minha querida. Persevera, porque você não tem a dimensão do que Deus vai fazer agora na tua casa a partir de você. Persevera. Tua família receberá um impacto sobrenatural de agora em diante a partir da sua vida. É isso que esses homens experimentam. Por viverem na vontade de Deus. E por estarem na vontade de Deus, não os exime de enfrentar dificuldades. As dificuldades vêm. Mas quando você sabe que no meio da dificuldade Deus está presente e que você está vivendo a vontade dEle, vem uma força que te sustenta. E pessoas ao seu redor começam a ser impactadas por isso. Você começa a ser tratado. E a primeira igreja do Ocidente nasce. Deus fecha as portas para o Oriente, escancara as portas para o Ocidente,
e o Evangelho de Jesus Cristo chega a portugueses, brasileiros, mexicanos, colombianos, uruguaios, os nossos irmãos argentinos, de Maradona, tudo por conta de Atos 16, através de um sonho de alguém afundado em idolatrias, dizendo: vem, socorre a gente. No meio de grande perseguição e dificuldade, nasce a igreja. Com todo esse pano de fundo, nós conseguimos agora ler o primeiro capítulo de Filipenses, e será só uma leitura no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Filipenses, logo depois da carta aos Efésios. Aqui nós vimos a igreja nascendo, debaixo de fogo, debaixo de revelação de Deus, a visão, cadeia sendo quebrada, as escamas caindo de olhos e gente enxergando Jesus com uma verdadeira vida. E aí Paulo, anos depois, aprisionado na cidade de Roma, esperando a sentença. A gente sabe que Paulo foi libertado da cadeia em Roma. Pouco depois, Nero colocou incêndio na cidade, culpou os cristãos receberam grande perseguição, e Paulo, como um dos grandes representantes dos apóstolos, foi condenado à decapitação. Mas antes de ser condenado à decapitação, ele tem o privilégio de nos deixar uma das obras-primas da alegria. Paulo escreve a uma igreja enfrentando provações, dúvidas e grandes dificuldades, e ao escrever a essa igreja, escreve a mim e a você que somos igrejas de Jesus, nos orientando como enfrentar as provações, como ter alegria, mesmo passando por provações. E ele vai nos dizer em Filipenses 1, Paulo e Timóteo, o mesmo Timóteo que viajou com ele em Atos 16, servos de Cristo Jesus, nós ouvimos o que Jesus quer e obedecemos sua voz porque Ele é nosso Senhor. E Paulo escreve a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive aos bispos e diáconos que vivem em Filipos. Eu escrevo a toda a igreja, em especial eu direciono essa carta aos presbíteros e diáconos, a liderança dessa igreja, a fim de que a liderança cumpra a sua responsabilidade e privilégio de conduzir essa igreja na alegria, mesmo sob as provações. Graça e paz a vós outros. Eu desejo que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, visite vocês, lhes guarde a mente e o coração. E eu desejo que a graça, esse sustento de Deus, que excede toda a expectativa humana, seja sobre vocês, que venha da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. Eu sempre faço com alegria súplicas por todos vós nas minhas orações. Paulo, ele se lembra de como essa igreja nasceu e como essa igreja permaneceu perseverante em Cristo, mesmo debaixo de perseguição. Ele diz: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu vi que a conversão de vocês foi real. Eu vi que no meio de muitas provações, chicoteamento, aprisionamento, vocês creram. Uma comunidade nasceu. Vocês se tornaram meus parceiros missionários. Paulo estava preso em Roma, a igreja de Filipos levanta uma oferta, envia essa oferta a Paulo, na prisão de Roma, por meio de um mensageiro chamado Epafrodito. Paulo recebe essa oferta, escuta de Epafrodito alguns problemas na igreja local e escreve a carta aos Filipenses, para agradecer pela oferta recebida, que lhe ajudaria demais na prisão em Roma, porque Paulo é quem pagava por sua prisão e era responsável em pagar o salário dos guardas que o vigiavam. Então a oferta da igreja veio para isso. E Paulo, ao saber dos problemas internos da igreja, escreve essa carta a fim de orientá-los. E ele segue dizendo que tem convicção
que essa obra de salvação que Deus começou, Ele vai terminar até o dia de Cristo Jesus. A salvação, quando Deus nos escolhe para si, quando Deus começa, pode ter certeza, Ele vai terminar. Não serão nossas crises particulares, não serão nossos dilemas financeiros, não serão nossas inconstâncias emocionais que frustrarão os desígnios de Deus. Se Deus tem você como o amado de sua alma, se Deus tem você como seu filho, se Deus te acolheu em Jesus Cristo, de modo nenhum Deus vai te jogar fora. A obra que Ele começou, Ele vai concluir, porque a salvação, início, meio e fim, é obra da graça de Deus em Cristo Jesus. Aquele que começou a obra, vai concluí-la. E Paulo segue dizendo: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque trago vocês no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês participam dessa graça comigo. Paulo está agradecendo pela oferta que a igreja enviou a ele, para que ele pagasse a sua prisão. Essa igreja era parceira amorosa dele. Minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus, e também faço esta oração. Ele agora traz o seu desejo a essa igreja: que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus para louvor e glória de Deus. Paulo deseja que essa igreja cresça na intimidade com Deus e no exercício do amor, porque Jesus, antes de morrer, Ele disse aos seus discípulos: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. A partir do momento que Paulo se converte, ele expressa esse amor de Deus que o alcançou, amando pessoas perdidas e plantando igrejas e viajando por tudo quanto é lugar do mundo conhecido e amando gente que ele nem conhecia, a fim de que essas pessoas fossem livradas das cadeias da idolatria e da cegueira e trazidas para a salvação. Paulo diz: eu oro para que vocês, como igreja agora alicerçada, que são meus parceiros ministeriais, que me apoiam nas minhas viagens, continuem crescendo no amor uns com os outros, continuem crescendo no conhecimento pleno de Jesus Cristo, continuem provando desses frutos de justiça, a vontade de Deus para a vida de vocês. Paulo deseja: olha, eu quero que vocês tenham mais, eu quero que vocês cresçam mais, eu quero que vocês experimentem mais, eu quero que vocês conheçam mesmo Deus, um pouquinho mais a cada dia, porque é bom demais crescer na vida com Deus. É muito bom você abrir a Bíblia e ela falar contigo, é muito bom Deus mostrar o caminho por onde você tem que andar, é muito bom você ser tomado por essa paz que excede todo o entendimento, porque Deus te dá direção. Não tem coisa melhor do que você saber que Deus é seu Pai, e que nada pode te separar dele. Eu desejo isso para vocês. E agora ele vai explicar no versículo 12 em diante, que ele experimenta alegria nas provações. Quero, irmãos, cientificar-vos, quero informar-vos, de que as coisas que me aconteceram têm antes, olha a cabeça de Paulo, contribuído para o avanço do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo, e ele só estava preso porque era um proclamador de Jesus como Salvador de todo o que crê, que as minhas cadeias se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns proclamam a Cristo por inveja de mim, outros o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, cheios de inveja, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e provisão do Espírito e de Jesus Cristo, me redundará em libertação. O que Paulo está dizendo é: eu estou preso, experimentando dificuldades, mas eu quero trazer uma informação
boa para vocês. Se eu não tivesse preso, eu não teria condições de pregar toda a guarda pretoriana, os soldados, capitães, comandantes. Eu compareci e ainda comparecerei diante de promotores, juízes, governadores, quem sabe diante de até o grande imperador romano. Imagina um negócio desse. Um evangelho que começa lá na cidade de Jerusalém, quando o Espírito Santo desce em Atos 2, agora está em Roma, a cidade mais importante do planeta no primeiro século. E eu tenho livre acesso, mesmo aprisionado, a pregar o evangelho a todos aqueles que estão ao meu redor. Paulo gozava de uma prisão branca, era uma prisão moderada. Ele alugou uma casa, ele era responsável, era uma prisão domiciliar, era responsável por sua manutenção e pelo pagamento dos guardas. Pessoas vinham para essa casa, poderiam se hospedar, ouvir o evangelho. Paulo tinha uma mente brilhante. De 27 livros, ele escreveu 13 cartas no Novo Testamento. Um conhecimento de Antigo Testamento como pouquíssimos homens de toda a sua época. E agora, com a revelação de Jesus Cristo, uma sabedoria que ninguém possuía. Ele disse em 2 Coríntios 13, que teve revelações que não pôde contar para ninguém, que ia parecer vaidade. Subiu até o terceiro céu e viu coisas que não dá para contar. Então esse homem tinha muita lição para ensinar. Na capital do Império Romano, influenciando polícia, políticos, administradores, funcionários de alta patente. Ele diz: vocês veem provação e dor, eu vejo a providência de Deus. Vocês veem perseguição, eu vejo portas abertas para o evangelho ser pregado e eu poder testemunhar o nome de Jesus Cristo. É por isso que lá à frente, em Filipenses capítulo 4, eu peço você para adiantar essas páginas. Filipenses capítulo 4, veja o que Paulo nos diz a partir do versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso? Em quem? Naquele que me fortalece. Eu tenho experiência de todas as coisas e posso passar por todas elas, porque sei que o meu Deus é soberano. Sei que nenhum de seus desígnios podem ser frustrados. Sei que a sua boa mão me livrará da boca do leão. Ainda que eu tenha que ser comido pelo leão, a boa mão já me livrou da boca do leão, dando-me a eternidade. É por isso que Paulo segue dizendo em Filipenses 1 ainda, dizendo o seguinte no versículo 20: a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia como sempre, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Eu serei julgado, e não sei o resultado desse julgamento, se eu vou para a guilhotina, ou se gozarei de liberdade. Mas de uma coisa eu sei, ele escreve o verso 21, o viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. O viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro, porque aquele que ressuscitou ao terceiro dia, apareceu a mim, a morte já não gera em mim nenhum tipo de pavor. Sabe aqueles filmes de terror que toda criança tem pânico? Pode ser inclusive um filme de terror leve, mas que a criança tem pânico. Quando a gente amadurece, você olha para aquilo, você diz: era isso que me fazia temer? É o que Paulo está dizendo. Eu lembro do Sextas-feira 13 da vida, Jason, né? Eu pequeno assisti o Jason, o Fred Krueger, a hora do pesadelo, que ele vinha nos sonhos das pessoas, a pessoa não podia dormir, que ele matava a turma, e tinha o Jason, né?
vinha com a faquinha, o cara andava devagarzinho, a pessoa corria, olhava, estava lá o Jason, corria, meu Deus, e o Jason estava lá andando, falei, meu Deus do céu, que desespero, e eu criança, e aquele negócio, e ruía até o unha do pé, de tanta agonia aquele negócio, né? E aquele medo. Aí passou um tempo, alguns anos, já adulto, eu fui assistir um Jason, eu falei, o que é isso? Isso é um filme de comédia ou de terror? É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Quando aquele que ressuscitou ao terceiro dia me encontrou e me deu a vida e pôs a vida em mim, eu olho para a morte e eu vejo aquela carinha feia, banguela, que não tem poder nenhum para me morder mais e me fazer mal. Acabou. Não a temo. A influência, o poder dela foi removido do meu peito. Eu a celebro, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sou dele, ele é meu e para todo sempre estarei com ele. É por isso que o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Agora, se Deus não quiser que eu morra, por enquanto, nessa cadeia que eu estou, Ele vai dizer no verso 22, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, eu já nem sei o que escolher, porque de um ou de outro lado eu estou constrangido, porque eu tenho o desejo de estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Paulo está dizendo, eu queria muito estar com Jesus Cristo, mas se é para trazer bênção para a vida de vocês, para abençoar outras pessoas, a fim de que elas conheçam o Salvador através da minha vida, e for dos projetos de Deus, que Ele me mantenha vivo, ficarei em paz também. Alegria em meio às provações. De onde vem isso? Vem de um coração emancipado, de um peito alforriado, alguém que experimentou a liberdade, alguém cuja escama dos olhos caíram, não adora mais o dinheiro como significado último para a sua vida, não precisa de sexo barato a qualquer momento, e todas as suas expressões sujas, a pornografia, o adultério, para encontrar a felicidade última. Alguém que não precisa de títulos, aplausos de homens e nem ser lembrado por tudo que faz, porque o coração está resolvido. Paulo foi alforriado, o coração dele foi emancipado, ele foi conectado a Jesus Cristo, aquele que vive para todo sempre. E quando foi conectado a Jesus Cristo, o medo se foi, as coisas de menino se foram, cresceu, e quando cresceu disse, eu não temo mais as provações, porque eu sei que não estou sozinho nelas, eu sei que Deus está comigo, eu não temo mais as provações, porque eu sei que Deus as usará para o meu bem, e a partir de mim, para o bem de outras pessoas. Eu não temo mais as provações, porque eu sei que o morrer para mim é lucro. Eu não temo mais as provações, porque eu sei que eu posso enfrentar todas as coisas naquele que sempre me fortalece. Ele já me disse que o poder dele se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, e quanto mais fraco eu estiver, mais forte eu poderei ser nele. Então, se está faltando o contentamento ou o descanso para passar por sua provação, se o deserto, se a noite escura da alma está rasgando o teu peito e te fazendo beirar o desespero, se não tiver já chegado ao desespero, eu quero te convidar e me trazer também nesse convite a, assim como Paulo, buscarmos essa fonte do contentamento, saber de quem somos filhos, filhos de Deus, saber o que nos espera, o nosso Redentor vive e por fim levantará o nosso corpo do pó, saber que ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, Ele estará conosco, e saber
que a partir das provações e nas provações, caso sejam necessárias, e lamentavelmente sempre são, Deus nos moldará, fazendo com que Jesus comece a ficar colado na nossa pele. A gente vai se parecer com Jesus, e além de nos moldar a partir de nós, isso é um projeto belo de Deus. Deus vai moldar muita gente. Deseje isso para a sua vida. Eu quero, ainda que passando pela provação, estar nela de modo digno da vocação a que fui chamado, agarrado em Jesus Cristo, e a partir dela ser moldado à imagem de Jesus e ser feito canal de bênção para impactar pessoas ao meu redor. Que seja meu filho, que seja minha esposa, que sejam meus amigos, que seja quem for, Deus, o padeiro, o rapaz de quem eu compro carne, o cliente que entra pelas portas, meu colega de faculdade, os alunos a quem eu ministro, os clientes a quem eu atendo, os funcionários com quem trabalho. Eu quero, Pai, que a minha vida esteja em Tuas mãos, para que a partir de mim nasça bênção. Eu quero experimentar essa alegria em Ti, a paz que excede todo o entendimento, que não depende de ausência de problemas, mas de estar conectada na vontade soberana de Deus, que faz todas as coisas conforme o conselho secreto de sua vontade, que faz com que todas as coisas redundem em glória de seu nome e em benefício para nós. Alegria nas provações. Lembre-se, eu sou filho de Deus. Lembre-se, nada poderá me separar de seu amor. Lembre-se, através das provações, a imagem de Jesus é construída em mim. Lembre-se, a partir das provações, gente que eu nunca imaginei, e talvez por quem eu tenho orado há tantos anos, será transformada e impactada. E lembre-se, a partir das provações, quem sabe, igrejas podem nascer. Imagina que bonito isso para a sua vida. Alegria nas provações é o contentamento de que Deus é soberano, faz as coisas como lhe apraz, e eu descanso por saber que nada poderá me separar de seu amor. Eu estou nele para todo sempre, e se eu estou nele e ele comigo, posso passar pelo que tiver que passar, que passarei em paz, ainda que doa, sangre, chore. Deus está comigo. Sua vara e seu cajado, que são instrumentos de disciplina, me consolam.